Seja bem-vindo ao Rio de Janeiro Sport News. Aqui você encontra as últimas notícias, análises e tudo sobre os times do Rio. Não perca nenhum lance, inscreva-se e ative o sininho para ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo esportivo carioca. Atenção, torcida alvinegra e amantes do futebol brasileiro, um burburinho fortíssimo está tomando conta dos bastidores do futebol carioca e pode mexer completamente com o cenário da temporada. Estamos falando de uma possível bomba envolvendo dois dos maiores clubes do Brasil, Botafogo e Flamengo. Segundo informações que começaram a circular nos bastidores, o Botafogo estaria de olho em ninguém menos que Pedro, sim, ele mesmo, o artilheiro do Mengão, e o mais inacreditável é que tudo isso começou logo após o atacante rescindir oficialmente seu contrato com o Flamengo, deixando o clube da Gávea livre para acertar com qualquer equipe. A notícia pegou muita gente de surpresa, inclusive dentro da própria diretoria do Flamengo, que não esperava que a rescisão fosse se concretizar tão rapidamente. Pedro, que sempre teve um perfil mais discreto, decidiu colocar um ponto final em sua trajetória no clube onde viveu altos e baixos. E agora, com a camisa rubro-negra deixada para trás, surge o interesse imediato do Botafogo, um rival direto no Campeonato Brasileiro. A torcida alvinegra, claro, já começou a sonhar alto, imaginando o camisa 9 desfilando o talento no Nilton Santos. Será que essa negociação pode mesmo acontecer? Os indícios estão cada vez mais fortes. O que torna esse rumor ainda mais impactante é o momento em que ele surge. O Botafogo, que vem investindo pesado para voltar a brigar por títulos nacionais e continentais, tem mostrado nos últimos meses uma postura extremamente agressiva no mercado da bola. John Testor, dono da SAF do Botafogo, já deixou claro que não está no Brasil para brincar. Ele quer transformar o Glorioso em uma potência do futebol sul-americano, e isso passa por contratações de peso que não só elevem o nível técnico da equipe, mas que também mexam com o emocional da torcida. A possível chegada de Pedro seria exatamente isso, um golpe de mestre dentro e fora de campo. Afinal, tirar um craque do principal rival estadual não é tarefa fácil, ainda mais um jogador como Pedro, com passagens pela seleção brasileira e um histórico de gols decisivos. O que dizem nos corredores do futebol é que o Botafogo já sondou o staff do jogador buscando entender suas pretensões para o futuro. E o retorno, segundo fontes próximas, foi bastante positivo. Pedro quer jogar. Quer ser protagonista. E acredita que no Botafogo pode reencontrar o protagonismo perdido nos últimos meses no Flamengo. Será o recomeço ideal. Há quem diga que a saída de Pedro do Flamengo já era esperada por parte de alguns setores da imprensa, especialmente após os desentendimentos com a comissão técnica e a oscilação no seu aproveitamento dentro do elenco. Em diversas oportunidades, o atacante demonstrou frustração com a reserva constante, mesmo sendo um dos artilheiros do time. A concorrência com Gabigol, as trocas de comando técnico e a falta de uma sequência como titular foram fatores que pesaram demais nessa decisão. Não é de hoje que Pedro buscava um novo ambiente, um lugar onde pudesse de fato ser o dono da posição. E o Botafogo nesse contexto aparece como uma opção ideal. O time precisa de um centroavante de referência, alguém que chame a responsabilidade nos momentos decisivos e que saiba balançar as redes com regularidade. O estilo de jogo do Botafogo pode casar perfeitamente com as características de Pedro. Jogo de posse, triangulações rápidas e cruzamentos na área são o prato cheio para o atacante brilhar. Seria sem dúvidas uma das maiores movimentações do futebol carioca nos últimos anos. E ainda por cima com sabor de rivalidade. A possível transferência já está sendo tratada como uma verdadeira novela nos bastidores do futebol carioca. Nos grupos de WhatsApp de jornalistas esportivos, nos bastidores dos programas de TV e até nas rodas de conversa de torcedores só se fala nisso: Pedro no Botafogo. A informação ainda não foi confirmada oficialmente por nenhuma das partes, o que aumenta ainda mais o mistério e a especulação. Alguns insiders garantem que o Botafogo já enviou uma proposta formal ao staff do jogador, enquanto outros acreditam que tudo ainda está na fase da sondagem. O que ninguém nega é que há sim um interesse real e concreto do clube de General Severiano. Fontes ligadas ao clube afirmam que a diretoria está empolgada com a possibilidade de contar com um jogador do calibre de Pedro. E o melhor, sem custo de transferência, já que o atacante está livre no mercado. Claro que há questões salariais e de luvas a serem resolvidas, mas para um clube como o Botafogo, com aporte financeiro sólido e ambições grandiosas, esse tipo de investimento faz parte do plano. Resta saber agora se Pedro aceitará esse novo desafio na carreira.
A movimentação também levanta questões importantes sobre o atual momento do futebol brasileiro. Afinal, estamos falando de uma troca direta entre dois gigantes do Rio de Janeiro com uma carga emocional e simbólica imensa. Pedro, identificado com o Flamengo, agora pode vestir a camisa do maior rival em termos históricos. Isso por si só já seria suficiente para incendiar os bastidores do futebol carioca. Mas há mais em jogo. Com essa contratação, o Botafogo deixaria claro ao mercado que não apenas voltou a ser competitivo, mas que também está disposto a quebrar paradigmas e enfrentar de igual para igual os clubes mais ricos e tradicionais do país. A ousadia de tirar um dos principais atacantes do elenco rubro-negro e trazê-lo para o lado alvinegro é uma demonstração clara de ambição. A torcida, é claro, está dividida entre o ceticismo e o entusiasmo. Alguns acham que é tudo especulação, uma jogada de empresários para valorizar o atleta. Outros acreditam firmemente que o negócio está em estágio avançado e que Pedro pode ser anunciado em breve. Enquanto isso, os bastidores continuam pegando fogo e o futebol carioca se vê no centro das atenções mais uma vez. Dentro do Flamengo, a saída de Pedro está sendo tratada com cautela. A diretoria, embora não tenha se pronunciado oficialmente, já vinha sendo pressionada pela situação do jogador. A relação entre Pedro e o clube já não era das melhores, especialmente após episódios polêmicos envolvendo minutos em campo, desgaste com treinadores e até mesmo problemas internos com a diretoria. A rescisão contratual, segundo dizem fontes próximas ao atleta, foi amigável, mas carregada de ressentimentos. Pedro sai com a sensação de que poderia ter feito mais se tivesse tido mais respaldo. E agora, livre no mercado, ele analisa com calma seu próximo passo. O interesse do Botafogo surge como uma oportunidade de ouro, um clube em ascensão com estrutura, torcida apaixonada e projeto esportivo sólido. Mas ao mesmo tempo há o peso de vestir a camisa de um rival histórico. É uma decisão que envolve muito mais do que futebol. É carreira, legado e até mesmo sentimento. O jogador, ciente da repercussão, ainda não se manifestou publicamente, mas sabe que qualquer movimento seu será interpretado como um posicionamento. Os próximos dias serão decisivos para entender se esse namoro vai mesmo virar casamento. Nos bastidores da imprensa esportiva já tem jornalista apostando que o anúncio pode acontecer a qualquer momento. Há quem diga que o Botafogo já preparou um vídeo de apresentação especial com direito a drone sobrevoando o estádio Newton Santos, imagens de Pedro marcando golaços e até referências à sua trajetória na seleção brasileira. É o tipo de contratação que muda o patamar do clube não só tecnicamente, mas também em termos de marketing e imagem institucional. Pedro é um nome forte que atrai mídia, engajamento e torcida. É a peça que falta para o Botafogo consolidar o projeto de se tornar protagonista no cenário nacional. E para o jogador é a chance de reescrever a própria história. Depois de anos vivendo à sombra de outros nomes no Flamengo, ele pode finalmente brilhar com luz própria. Claro que ainda há muita cautela. O futebol é dinâmico e uma negociação desse porte envolve muitos interesses e detalhes. Mais que a fumaça, fogo. E a fumaça já está ficando densa. Resta saber se os envolvidos terão coragem de dar esse passo ousado e surpreender o Brasil inteiro com um anúncio bombástico. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Rio de Janeiro Sport News. A torcida do Botafogo, claro, já começou a se mobilizar nas redes sociais. Hashtags com o nome de Pedro passaram a figurar entre os assuntos mais comentados do Twitter. Vídeos de lances do atacante com a camisa do Flamengo começaram a circular em grupos de torcedores alvinegros, acompanhados de comentários esperançosos. Imagina ele recebendo passes do Savarino, escreveu um. O artilheiro que faltava, disse outro. A empolgação é visível. Ao mesmo tempo, torcedores rivais se dividem entre a incredulidade e o deboche. Para muitos seria impensável ver um jogador com a história de Pedro no Flamengo cruzando a cidade para vestir preto e branco. Mas o futebol é feito de reviravoltas e essa pode ser uma das maiores dos últimos tempos. O Newton Santos, se tudo se concretizar, pode ser palco de uma nova era. Pedro tem potencial para ser ídolo, para escrever um capítulo importante na história do clube. E o Botafogo, com um elenco cada vez mais qualificado, mostra que está disposto a sonhar grande. O cenário está armado, as peças estão se movendo e a expectativa cresce a cada minuto.
Será que vem bomba por aí? Enquanto isso, o Flamengo tenta reorganizar sua estratégia para o restante da temporada. A saída de Pedro representa uma perda considerável no setor ofensivo. Mesmo sem viver o auge técnico, o atacante ainda era uma das principais opções do elenco. Agora o clube precisa decidir se vai ao mercado em busca de reposição ou se aposta em nomes da base. Há também a preocupação com o impacto que essa movimentação pode causar no vestiário. A ida de Pedro para o Botafogo pode ser interpretada por alguns jogadores como um sinal de desvalorização de atletas importantes. A diretoria sabe disso e tenta nos bastidores administrar os ânimos. A novela Pedro não é apenas uma questão de mercado, ela tem reflexos diretos na imagem do clube. E a torcida, já acostumada com turbulências, quer respostas. Nas redes sociais, muitos rubro-negros se dizem decepcionados com a saída e pedem mais transparência da diretoria. Ao mesmo tempo, outros acreditam que o ciclo do jogador já havia se encerrado e que a hora era mesmo de seguir caminhos diferentes. O que ninguém esperava era que o destino de Pedro pudesse ser justamente o maior rival. E isso muda tudo. Fora das quatro linhas, os empresários de Pedro também têm papel fundamental nessa trama. Eles sabem do valor do atleta, do impacto midiático que ele carrega e do potencial que tem para transformar um clube. Não é à toa que as conversas com o Botafogo estão sendo tratadas com extremo cuidado. Cada cláusula, cada detalhe contratual está sendo analisado minuciosamente. Não se trata apenas de dinheiro. Pedro quer projeto, quer ser protagonista, quer voltar à seleção. E segundo fontes próximas, o Botafogo apresentou um plano convincente que inclui metas claras, participação em torneios internacionais e até possibilidade de liderar a equipe como capitão. Tudo isso pesa na decisão. E mesmo com outras propostas na mesa, inclusive do exterior, o coração do jogador parece inclinado a permanecer no Brasil. Afinal, ainda há muito o que conquistar por aqui. A chance de ser ídolo em um novo clube, de mostrar sua verdadeira capacidade longe das comparações com outros nomes, é tentadora. E se esse novo clube for o Botafogo, a história pode ser ainda mais saborosa. Resta saber se os envolvidos terão coragem de finalizar o acordo e dar ao futebol brasileiro mais um capítulo digno de cinema. Por fim, é importante lembrar que o futebol é movido por emoções e poucas coisas despertam mais emoções do que uma transferência inesperada entre rivais. Pedro no Botafogo é, acima de tudo, um símbolo de como o futebol carioca vive um momento diferente. Um tempo em que os clubes voltam a sonhar grande, a se enfrentar dentro e fora de campo com ambição e ousadia. Se essa negociação se concretizar, será mais do que uma simples contratação. Será um marco. Um novo capítulo em uma rivalidade centenária. E para o torcedor fica a expectativa, o frio na barriga e a esperança de ver seu time dar um passo à frente. Pedro, por sua vez, terá a chance de ser protagonista de uma nova era. E o Botafogo, quem sabe, poderá olhar para trás daqui a alguns anos e dizer: foi ali que tudo começou. Por enquanto, seguimos acompanhando cada detalhe, cada indício, cada movimentação nos bastidores. Porque quando o assunto é futebol carioca, tudo é possível. E esse rumor, meus amigos, pode ser apenas o começo de uma das maiores reviravoltas da história recente do nosso futebol. Obrigado por assistir ao Rio de Janeiro Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no Rio, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima e que venham mais vitórias para os nossos times.